estão em casa. Quero agradecer aos irmãos pelas orações, né? A gente teve bons momentos aí de folga. A gente visitou o irmão Domingos e irmã Ruth, estão bem, graças a Deus. Também a gente teve um momento aí de descanso. Então agradeço muito a igreja que orou pela gente. Vamos lembrar que no dia 1 a gente vai ter a nossa renovação da leitura bíblica. Vamos orar por esse dia, para que a gente pegue uma leitura bíblica e a gente faça. Mas se a gente não conseguir, que a gente faça uma leitura bíblica, que demore 10 anos, mas que a gente leia a Bíblia. É isso que a gente tem que pensar, tá? Então vamos lá. Se você leu a Bíblia e acabou durante esse ano, não importa qual foi a data que você acabou, não importa o tipo de leitura bíblica, ou você vai acabar até o dia 31, aí você procura o Lucas. A gente quer saber quem leu a Bíblia, e a gente tem um presente, né? O ano passado, quem ganhou o presente foi a Isa. Lembra? Até saiu na nossa retrospectiva, a Isa ganhando o presente. Vamos lá, vamos ler agora Atos capítulo 14, vamos lá? Pelo que eu vi, pastor Viana, ele falou do verso 8 ao verso 13, né? Acho que ele chegou, talvez, não, acho, é que eu não ouvi a mensagem, né? Eu vi só o texto lá, acho que foi até o 15, mas de qualquer forma eu vou hoje falar do 14 ao 20. Então vamos lá, verso 8 do capítulo 14 de Atos. E estava sentado em Listra, e aí eu quero que os irmãos se lembrem, né? Esta é a primeira viagem missionária de Paulo. Então, ele vai passar por Listra, Icônio e Derbe, tá? Então, e estava sentado em Listra, certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Mais um comentário rápido. Esses são os milagres do Senhor. Alguém conhecido, nunca tinha andado, de repente se levanta e anda. Então é milagre, é por completo, tá? E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Agora a partir de hoje, hein? Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, e enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, e, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé
para Derbe. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Clamamos que o Senhor abençoe esse momento de estudo da Bíblia, para que aquele que fala, aqueles que ouvem, ó Pai, todos nós possamos ser úteis nesse instante, ó Pai, para que a palavra seja exposta e ensinada e também aprendida, e que o Senhor se agrade, ó Pai, de todos nós e dos irmãos que estão em casa. Abençoe a nossa igreja cada dia, abençoe o pastor Viana, que está em viagem, abençoe, ó Senhor Deus, os irmãos que vão passar pelo médico, os irmãos que estão em tratamento, e ajude também, ó Pai, a pregação do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Então agora, a gente vai lá para o verso 14, que a gente vai dividir esse restante do capítulo 14 em duas mensagens, hoje do 14 ao 20, e na semana que vem, do 21 ao 28, e a gente termina o capítulo 14, a gente chega na metade do livro de Atos, tá? O nosso objetivo é estudar o livro de Atos completo com os irmãos, lembrando que nada nunca é exaustivo. Então, a Bíblia diz no verso 14, ouvindo, porém, isto aí os apóstolos. Então, olha só, quando você olha para esse versículo aqui, Barnabé, está vendo? No livro de Atos, também é chamado de apóstolo. Tome cuidado quando você vê uma coisa como essa. Barnabé é um apóstolo como Paulo? Barnabé é um apóstolo como Pedro? Não, Barnabé, a ideia dele é de enviado. Silas, eu acho, que agora eu não estou lembrado do texto, mas eu acho que Silas também é chamado no livro de Atos de apóstolo. Agora, como ofício, apóstolos são os 12, né, que andaram com Cristo, e o apóstolo Paulo. Veja as características para isso, a gente já falou disso, então não vou agora falar delas, mas por exemplo, mesmo o apóstolo Paulo, não tendo andado com Cristo, e sendo testemunha ocular do que Cristo fez, veja que, por exemplo, ele passou um período com Cristo, veja que ele é escritor do Novo Testamento, veja que ele interpreta o Velho Testamento, e ensina a igreja como ela deve se comportar. Não é o caso de Barnabé nem de Silas, por exemplo. Mas mesmo assim, como enviados, são apóstolos. Daí a gente fala assim, Neil, então quer dizer que hoje então existem apóstolos. Irmãos, só tem que tomar cuidado, porque é assim, como apóstolo, qualquer um de nós pode ser chamado disso, como um enviado, desculpa. Agora, alguém que está acima dos outros, isso não existe. Tá bom? Então, é só para deixar claro, não existe. Então, o apóstolo não sei o que, ele não existe isso. Tá? O que a gente vê na Bíblia são os anciãos, são os presbíteros, são esses que cuidam da igreja. Hoje em dia são chamados de pastores. É isso que existe na Bíblia, e é assim que a gente vai continuar tratando. Nunca nossa igreja vai ter um apóstolo. Tá? Porque é desse jeito que a gente tem visto a Bíblia sendo escrita, e ela tem nos ensinado assim. Então, ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, e aí a Bíblia diz, rasgaram as suas vestes. Tá, então agora você vai perceber as atitudes que os apóstolos tiveram diante do que, lembre-se, ouvindo, porém, isto o que? Que o sacerdote de Júpiter, tá bom? Verso 13, ele trouxe um touro para ser sacrificado. Ele viu, o que os apóstolos ouviram? Verso 11, as multidões, falando que os deuses fizeram semelhante aos homens. Eles ouviram que chamaram Barnabé de Júpiter, verso 12, e Paulo de Mercúrio, chamando de Deus. Então, quando eles ouvem isso, eles rasgam as vestes. Irmãos, se hoje em dia a gente estiver em algum momento e alguém rasgar sua roupa, você se choca. Se hoje em dia isso acontecer. Porém, nós, sempre lembrando, a Bíblia, ela chega até a gente. É claro que ela é escrita para a gente em certo sentido, só que ela não é direcionada para nós. Então é assim, quem viu isso acontecer? E os primeiros leitores, quando eles leem aqui, que os apóstolos rasgam as suas vestes, ou aquelas pessoas que estavam diante deles, está vendo que eles estão aflitos. Aquilo está causando dor para eles no sentido interno. Isso é uma blasfêmia.
Então eles rasgam sua roupa. Então todo mundo naquele momento ali, do mundo antigo, no primeiro, todo mundo se choca com isso. Isso é uma coisa que acontece muito no Antigo Testamento, faz parte da cultura judaica, mas é isso que os apóstolos estão fazendo. Estão em aflição. Isso não pode acontecer, rasga as vestes. Tá? Muito bem. Ouvindo, porém, verso 14, tá? Isto os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando. Então veja, a primeira atitude é visível. Então é um testemunho que eles dão. Isso está errado. Sem nenhuma palavra, todo mundo está entendendo que aquilo está errado. Mas aí vem a continuação da ação dos apóstolos. Verso 15, porque agora, no final do verso 14, clamando, verso 15, e dizendo. Então agora, eles vão falar. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando nós estamos diante de uma situação parecida com a dos apóstolos, ou uma situação em que Deus nos dá oportunidade para alguma coisa, irmãos, nós precisamos falar. Nós precisamos falar. Então, eu quero cada dia incentivar os irmãos a pedirem a Deus oportunidade. E quando ela vier, que Deus nos encha com o seu Santo Espírito, para que a gente tenha a mesma atitude dos homens e das mulheres de Deus na Bíblia. Porque os apóstolos tomam atitude, só que eles falam também. Então a Bíblia diz, no verso 15, e dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Muito bem. Então vamos ver o que eles vão falar. Primeira coisa. Então depois que eles perguntam por que estão fazendo essas coisas, no verso 15 a Bíblia diz, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Pronto. Então primeira coisa, eu sou igual a você. Primeira coisa que eles dizem. Então, peraí. Então, imagine alguém ouvindo. Mas como? Existiu alguém lá que foi curado. Porque você lembra o que está acontecendo? A gente leu hoje, tá? Mas lembra? Existia um homem, leso dos pés, nunca tinha andado. E ele é curado. Então, sempre lembrando, esse texto está narrando. E eu digo aos irmãos, claro que a gente que está aqui, a gente pode ser curado por Deus. É uma coisa óbvia que sim. A nossa pergunta é se é a vontade de Deus. Porque daí eu tenho uma outra pergunta. Todas as pessoas que tinham problema nos pés na época de Paulo foram curadas por Paulo ou por Jesus Cristo? Então é só isso, tá? Então é claro, a gente está passando por um problema. Deus, se for de tua vontade, que o Senhor cure. Se for da vontade de Deus, claro que pode ser curado. Ou Deus pode estender a vida da pessoa sem nenhum problema. A questão é se é para a glória de Deus e se é a vontade de Deus. E temos a outra pergunta. Todos os coxos, todos os lesos dos pés foram curados nessa época? A resposta é não. Certo? Então somos homens iguais a vocês. Então peraí, não somos deuses. Segunda coisa que a gente tem que pensar, somos homens iguais a vocês, somos deuses e não merecemos ser adorados. Então, aí eles já frustram a ideia desse povo de adorar. Existe uma frustração, é a mesma coisa. Então vamos lá, irmãos. Se você está passando por um problema, você gostaria que o pastor da sua igreja orasse por você? O que você acha? Agora vamos lá. A minha oração tem mais poder do que a oração da Marola? Não existe isso daí, tá? A gente tem que orar. Todos nós temos que orar. É claro que eu, como pastor, eu preciso cuidar das ovelhas de Cristo. Isso é uma coisa óbvia. Mas a minha oração não é mais especial que a oração de um irmão em Cristo. Aí vamos lá. Pelo meu relacionamento com Deus, pode. Mas o irmão pode ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor e a dele pode ter mais intimidade com Deus. E pronto. Não tem nenhum problema. Então, todos somos iguais perante o Senhor Deus. Então, o que esses homens estão fazendo? Não façam isso.
Verso 15: nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Ótimo, então vamos continuar o texto? Então o que fazer? E vos anunciamos que vos convertais destas vaidades. Então quero parar aqui. Qual é o papel dos apóstolos? A pregação do evangelho, a apresentação do Deus verdadeiro. Porque é aquele negócio, né? Então vamos imaginar que a gente vai entrevistar pessoas na rua ali. Todo mundo vai falar que acredita em Deus? O que vocês acham? Ah não, todo mundo vai falar? Não, nem todo mundo vai falar. Porque tem gente que é ateu hoje, certo? Tudo bem, então vamos lá, vai existir uma parcela que não vai falar, mas a parcela que vai falar que acredita em Deus, vai acreditar no Deus da Bíblia? Tem gente que vai vir com o eu acho, não vai? Vai vir com o eu acho. Tem crente que acha, e eu não duvido da salvação, e olha só, olha o que eu vou dizer, eu não duvido da salvação de um monte de crente que acha, mas ele acha, porque ele não lê a Bíblia, ele é salvo e não lê a Bíblia direito, então ele acha também. Então, como não depende da quantidade de vezes que a gente lê a Bíblia na nossa salvação, mas depende de Cristo, é claro que ele é salvo, mas ele acha. Então assim, qual é a função desse povo aqui? É pregar o evangelho, é apresentar a Deus. Claro que são homens preparados, e aí olha só o que eles falam, irmãos, que daí é muita ousadia. Verso 15, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo. Então, peraí, na verdade, quem fez o que fez, não fui eu, Paulo diz. Na verdade, quem fez o que fez, não fui eu, diz Barnabé, mas o Deus vivo. Foi Ele que fez. E não adianta você olhar para os planetas, Júpiter, Mercúrio, não adianta fazer isso. Eles não são deuses. É isso que ele está falando. Paulo e Barnabé estão olhando para aqueles homens, para aquelas mulheres, e estão dizendo, não adianta olhar para os planetas. Existe alguém maior do que eles. Existe alguém que controla os céus. E porque ele controla os céus, tudo o que está no céu, que você pensa que tem influência na sua vida, é uma vaidade, é uma coisa vã, é algo desprezível para Deus, porque tudo isso é criatura dele. E veja só o que eles falam, verso 15 de novo, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então não adianta falar de planetas, não adianta falar de estrelas, de lua, ou de um planeta como a gente, que tem ainda mar, tem os animais, tem as árvores, não adianta. Porque assim, existe uma coisa maior que o sol. É assim que os apóstolos estão dizendo. Se você pensa que a chuva é um Deus, que o rio é um Deus, que um planeta, uma estrela, que o próprio Sol, que é a estrela que está mais próxima da gente, se você pensa que ele é um Deus, existe algo maior. Porque daí ele fala que Deus fez todas as coisas. E aí, no verso 16, perdão. No verso 16, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E isso aqui, irmãos, é algo difícil para a gente interpretar, viu? Porque assim, peraí, Neil, mas agora a todos os povos já foi apresentado? Só tome cuidado, porque que nem na nossa viagem que a gente fez lá entre os Catiuana, irmãos, eles não entendem o evangelho ainda. Deus é apresentado para eles hoje em dia, mas eles ainda não entendem o evangelho, porque ainda está na mente deles a cultura de seus antepassados, mesmo eles construindo um prédio e chamando aquele lugar de igreja.
De qualquer forma, a gente tem que pelo menos começar a entender isso daqui. Isso aqui é algo para a gente pensar. Como é isso, Senhor? Como é isso? E aos poucos Deus ir nos ensinando. Mas de qualquer forma, a gente sabe do seguinte: Deus, Ele se faz conhecido. Então é assim, ó. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E contudo, mesmo assim, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Então é assim, irmãos, ninguém tem nenhuma desculpa em pensar que no céu que a gente vê existe deuses. Ninguém tem essa desculpa. Porque, na verdade, os céus declaram a glória de Deus. Salmo 19 diz isso. A gente está vendo, aqui a gente não vai em outros textos, porque o tempo hoje é curto. Mas leia o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. Então, os céus declaram a glória de Deus. Os céus não contêm a Deus. Deus fez os céus. Então agora, preste atenção no contexto. Estão chamando Paulo e Barnabé de deuses que eles olhavam para o céu e viam se mover no céu. Eles não sabiam nem que era planeta isso aí. Eles pensavam que eram coisas que se moviam. Então, está lá. Aquilo. Então, olha só. Ele está dizendo aqui, existe alguém maior do que tudo isso, e ele não se deixou sem dar a vocês a oportunidade de saber que ele existe. Então é uma coisa que eu tenho pensado bastante na minha vida, e eu quero dizer aos irmãos, que de vez em quando vem aquela pergunta, e quem nunca ouviu de Cristo? Irmãos, é uma pergunta muito difícil essa, mas uma coisa eu tenho convicção quando eu olho coisas como esta daqui, está vendo? Tem Atos, tem Romanos, tem no livro dos Salmos, sempre tem essas coisas para a gente pelo menos pensar. Irmãos, ninguém vai ter desculpa de dizer que Deus, o Criador de tudo, não existe. Então é assim, Ele se faz conhecido e faz sim. Então a chuva não é Deus. É Ele que manda a chuva. Júpiter não é Deus. Ele controla Júpiter. Ele controla Mercúrio. Todas essas coisas são criação dele. E quando os apóstolos são chamados de deuses, eles dizem, somos homens iguais a vocês. Então, eles vêm e pregam o evangelho. Eles vêm e falam do Deus Criador. Verso 18. E dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Muito bem. Então, a blasfêmia que iria acontecer ficou apenas nas palavras. O insulto ficou apenas na vontade. Os próprios apóstolos impediram que isso acontecesse. Tá? Então isso está claro. Porém, é o seguinte, olha só. Quero dizer uma coisa a você. Você que tem por objetivo servir a Deus, pode acontecer de você ter opositores na sua vida. Eles podem estar na sua casa, eles podem estar por aí. Eles, imagine como tem acontecido agora, em alguns lugares matam cristãos. Nesse país existe um professor que está sendo perseguido numa universidade. Os alunos fizeram um abaixo-assinado pelo simples motivo dele ser cristão, para ele ser despedido da Universidade Federal, eu acho que é do Rio Grande do Norte. Tem um professor cristão passando por isso nesse país. Então, nós teremos opositores. Na vida de Paulo, não foi diferente. Eu não vou poder ir em outros versos, porque eu tenho apenas 4 minutos. Mas eu quero que você guarde esse verso, que vai ser o 19, porque quando nós chegarmos nos outros capítulos, se der tempo, a gente volta nesse verso, para a gente lembrar. A Bíblia diz
Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Eu quero parar aqui rapidamente. Irmãos, Barnabé era judeu? Barnabé era judeu ou não? Barnabé é judeu. Paulo era judeu? Sim, né? Quando eles viram os homens querendo sacrificar, o que eles fizeram? Rasgaram as vestes, não foi isso? O que você esperava de outros judeus que vissem isso? Que eles fizessem o quê? Se eles vissem a mesma cena, um outro judeu, vendo a mesma cena, gente querendo sacrificar para outro homem, o que você esperava que outros judeus fizessem? Rasgassem as vestes, né? Você percebe? Esses judeus aqui não rasgaram as vestes. Esses judeus que viram judeus rasgando suas vestes, eles não rasgaram suas vestes juntos. Eles convenceram aquele grupo que foi convencido a não sacrificar, a apedrejar os apóstolos. Você está conseguindo entender isso aqui? A gente tinha que esperar que os judeus se alegrassem de terem outros judeus que estavam mostrando para gentios que existia um erro na vida deles. Mas não. Perceberam? É como aquele negócio que você vê assim, ó, bem rapidinho. Você é a favor ou contra a anistia? Aí a pessoa fala, sou contra. Tem que ficar preso. Aí aqueles que foram anistiados pela ditadura, você é a favor ou contra? Sou a favor. Ué, como é que pode? Já viram isso aí? Como é que pode? Aí você faz assim, desse jeito, ó. Você é a favor ou contra a pena de morte? Eu sou contra. Então quer dizer que quando mata o palestino é errado? É. E quando mata judeu? É certo. A mesma pessoa fala isso. Já percebeu ou não? Se é a favor ou contra a vida. Se eu pisar num ovo de tartaruga aqui, eu tenho que ser preso ou não? Tem. E se uma mulher cometer um aborto? Não tem problema. É por isso, irmãos, que as pessoas são assim. Porque você podia esperar que um judeu rasgasse as suas vestes. Mas você pode ter certeza que a Bíblia ela nunca mente. E muitas vezes, por alguém fazer mal a você, pelo simples fato de você ser crente, cristão, está fazendo um bem à humanidade. Alguns vão pensar. Então é assim, terminando a mensagem de hoje. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, não, eles não estavam do lado dos outros judeus, eles estavam do lado dos gentios. E tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Bom, agora vamos lá. Irmãos, o apedrejamento, no primeiro século, era uma forma cruel de pena de morte, ou de assassinato. Agora, vamos lá. Essas pessoas, vamos lá, estão acostumadas com essa ideia. E muitas delas já tinham participado disso. Você não tem nenhuma dúvida. Porque isso faz parte do primeiro século. O apedrejamento faz parte. Tá? Muito bem. Aí assim, ó. Este homem, ele foi apedrejado, Paulo, né? Foi apedrejado. Foi arrastado para fora como um morto. Foi um apedrejamento, tá? Verso 20. Mas rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Pronto, então tá bom.
Então, quero terminar somente fazendo um simples comentário. Primeira coisa, aqui houve uma ressurreição ou não? Não responda. A gente não tem essa resposta, porque a Bíblia não diz se ressuscitou ou não. Tem gente que fala que ressuscitou, tem gente que fala que não ressuscitou. Tem gente que fala assim, é impossível um apedrejamento no primeiro século, em que a pessoa não se ferisse muito e morresse, ficasse em coma e morresse depois, é muito difícil. Outros dizem esse apedrejamento foi simplesmente um apedrejamento simples, ele apenas desmaiou. Excelente. Pense o que você quiser, porque eu não tenho uma palavra de Deus para dizer para você assim, morreu ou não morreu. Quer saber o que eu penso? Eu penso que morreu. Tá? E mesmo aqueles que falam assim, não morreu, tá bom, é um apedrejamento, não é? Você percebeu o que aconteceu no texto? Esse homem, ele se levanta, depois que ele é colocado para fora da cidade, ele se levanta, depois de um apedrejamento, e ele não precisa passar alguns dias em tratamento, após o apedrejamento, hein? No outro dia, ele se levanta e vai para outra cidade. Se ele morreu ou não, o que a gente está vendo aqui na vida do apóstolo é um milagre. Porque mesmo que ele não tenha morrido, e não tem problema se ele não morreu, irmãos, não tem problema, é milagre do mesmo jeito, porque é impossível que esse homem não precisasse de um tratamento, depois de um apedrejamento. Mas no caso de Paulo aqui, pregando o evangelho para esse grupo, no outro dia ele estava pronto para caminhar. É milagre ou não é? Então que Deus abençoe a nossa vida. Isso também não quer dizer que a gente vai ser apedrejado não, tá bom? Que nem tem apedrejamento na nossa terra, tá? A gente vai ser atropelado, tá? E vai sair andando. Pode acontecer. E que Deus nos ajude a sempre ter fé nele, para que a gente possa continuar da forma como Ele determinar para nós, e que a gente seja útil na obra do Senhor, como esses homens foram nessa situação, e serão no restante do livro de Atos, e na vida deles também, e que eu e você, a Igreja Batista de Vila São José, e as nossas famílias, também sejam bênção nesse mundo, tá bom? Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, abençoe o teu povo reunido mais uma vez. Clamo que o Senhor traga mais pessoas ao Senhor Deus para ouvir a tua palavra. E eu peço por essa família, o Senhor Deus que está com a gente hoje, que o Senhor ajude o Jó nas dificuldades que está passando aqui, da sua saúde também, ó Pai, de seu tratamento, abençoe sua esposa e seu filho, os ajude na caminhada que tem nessa cidade e depois junto contigo até o encontro com o teu filho Jesus. Que o Senhor nos leve para casa em paz, nos dê uma boa semana no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos de casa também.